aquele moleque magrelão que tá se matriculando na academia agora, 50 quilos, 25 de braço. Aquilo que você falou que é até meio flácido, né? Uns 20% de gordura, 18%. Você olha pro cara, você faria um negócio assim, que nem na minha época, eu entrei na academia dessa forma. E os old lá, mano, você tem que comer de tudo, velho. Comer de tudo, comer comida limpa, comida suja e treinar pra caralho. Foi o que me recomendaram na época. Que você recomendaria? Algo mais... E cresceu, né? Alguma coisa deu certo. Cara, eu com 17 anos já tinha 100 quilos. 17. Caralho, E natural. Natural? Tem um potencial 17 pra 18 já tava com 100 quilos. Você tem quanto? 75 de altura? Você tem? Cara, eu sei, depois desses GH. Depois do GH, acho que... ele achava que tinha 1,70, mas ele não tem 1,70. Não, porque quando eu tava lá no CT do Renato, tinha um negócio pra medição. Deu 1,71m. Aí eu comecei a brincar mais. Aí, não sei, eu acho que... Eu tô vendo as fotos, eu tô cada vez maior nas fotos. Eu tenho uma assim. foto com o Leone um pouco atrás que eu tô bem mais perto dele. Não foi? Sério. É sério isso? Isso aí. Cara, Você sabe de alguma coisa, Dudu? Não tem nenhum estudo com o cara que toma 40 Ui de GH? Não tem? Então, não tem. Relacionado à altura, não tem? Não tem. Tomar caneta de genotropina por dia? Mas respondendo você, eu acho que é uma estratégia, né? É uma estratégia que vai dar resultado, vai. Mas eu sempre sou da linha mais do controle. Com medida, assim. Do controle. Então, se você tiver um controle melhor dietético, dieta, treino, macros, você consegue, de repente, um ganho, às vezes, do mesmo músculo, mais limpo e alguma coisa que pode ajudar depois, mais pra frente. É aquilo lá, né? Pra quem não tem nada, metade é o dobro. Então, não tô fazendo nada. E eu não tenho estratégia nenhuma, então vamos seguir alguma. Mas, se puder ter um controle maior, eu acho mais assertivo. Eu também cresci assim, cara. Tipo, porque quando eu comecei, eu treinei 2 anos. E, cara, não sabia treinar direito e tal. Fazia uns treinos zoados pra caralho lá, tipo, né? E eu achava que sabia, né? Mas eu copiava o que a galera fazia na academia. E eu evoluí quase nada nesses 2 anos. Mas eu ia pra academia todo dia. Só que eu saía da academia, ia comer cachorro quente e tal. Só que aí, quando eu vim morar em São Paulo, em 2007... eu comecei aí, eu tinha que me virar, né? Eu comia no bandejão na USP e acabava comendo bastante. E de noite a galera na República comia miojo, hambúrguer e tal. Eu falei, comia aquilo também, eu não tinha muita grana. Só que eu acabei comendo mais. E eu voltei eu fiquei uns 2 meses parado e eu voltei a treinar. Aí eu saí de 62, fui aumentando o peso, cara. Comendo de tudo, assim. Não tinha uma dieta planejada. E eu era magro, né? Então fui ganhando massa muscular, que nos 2 anos anteriores eu não tinha ganho. Eu ganhei, tipo, em 5 meses, fui lá pra 70 quilos, se não me engano. Não lembro bem. Mas eu nunca tinha chegado nesse peso. E ali que eu comecei, não tava entendendo muito bem, né? Porque eu tava evoluindo tão rápido. Eu só fui ter a sacada ali em 2008, que eu comecei a ler na internet sobre dieta. E falei, realmente, eu preciso forçar pra ganhar peso. Eu preciso comer muito. Então eu comecei a fazer isso, só que daí quando eu comecei a forçar pra ganhar peso, eu comecei a comer mais limpo, assim. Mas no começo mesmo era comendo qualquer coisa, assim, cara. Eu fiquei rolição, cheio de estria. Roliço, inchado. Acho que ele vai ter uns 20 quilos de retenção. Que eu já tinha o creatinismo na minha pauta. Na sua filosofia. Na minha filosofia de vida. E, nossa, tudo cheio de estria aqui, ó. Ombro. Mas, você era um indivíduo magro, certo? Era magro. Você também era magro. Era magro. Você, Ed? Não, sempre foi gordinho, gorfo. Então, eu já era obeso. Então, o meu caso aqui é diferente. O que aconteceu? Eu emagreci bastante, né? Eu perdi mais de 35 quilos. Aí eu tenho 1,79 m. E eu fui pra 69 quilos. Então, eu fiquei bem magro, né? Isso sem treinar. Aí, quando eu comecei a treinar, eu tive naquele momento ali, um mecanismo de fome aumentado muito. Eu tinha muita fome, mas eu já estava acostumado a controlar minha caloria. Então, por 2, talvez, meses, assim, eu consegui controlar bem minha caloria e eu fui, tipo, de 69 para 71, 2. Tudo bem. Só que chegou um momento que eu não conseguia controlar minha fome, mas eu tava comendo pouco mesmo, né? Porque eu aumentei nível de atividade física e não aumentei a alimentação porque eu não sabia. Então eu comia bem, sempre fui de comer limpo. Eu engordei, mais ou menos falando, comendo a maior parte limpo, porque era muita comida mesmo. E aí eu comecei a não controlar o apetite. Então, por exemplo, eu almoçava, aí eu ia pra academia, aí quando eu voltava, às vezes eu comia uma banana e ia pra faculdade. Só que eu comecei a ter muita fome, e aí eu comia, por exemplo, 5, 6 pães, e tomava leite. E aí,
em mais ou menos 6 meses, eu ganhei quase 8, 9 quilos. Eu fui pra tipo 80, 81. E cada quilo que eu ganhava, que eu subia na balança, eu ficava triste. Porque eu não tava entendendo o que tava acontecendo. Eu não era apegado no aspecto físico, visual. Tava querendo saber de eliminar peso. Porque ex-obeso, aquela cabeça, né? Aí eu cheguei pro meu professor, Wagner, lá da faculdade, USCS, Vagnão, que fazia judô. Aí eu falei pra ele, pô, professor, eu tô ganhando peso e tal, e eu tô engordando, e eu não tô conseguindo controlar minha alimentação. Aí ele falou, não, mas você tá ganhando músculo. Aí eu falei, será? Ele falou, vamos fazer uma avaliação física em você. Aí ele fez a avaliação física e meu percentual baixou. Aí foi o primeiro start que eu dei. Eu falei, nossa, músculo pesa. Isso, tipo, quase 8, 9 meses depois. Que ano isso mesmo? Isso era 2008. 2008 eu comecei a treinar. É a mesma época que a gente... Eu comecei a treinar em 2007. Eu comecei em 2005, mas eu comecei a aprender em 2007, 2008. Ali. Eu comecei a frequentar a Fanáticos lá no Orkut. Eu tô tentando aprender em 2022. Né? Mas eu tô tentando fazer as coisas certas. Mas é legal você falar isso, porque você tá pesando quanto agora? Agora eu tô com 120, 118 a 120. Cara de 120 quilos fala que tem que aprender, certo? Sim, sim. Aí a gente vê o cara que tá com 2 anos de academia, 1 ano de faculdade, e quem sabe é ele. Os caras só falam idiotice, só ele é o foda. Então, tem que ter humildade. Eu tô aprendendo até hoje, eu aprendo com vocês, assistindo o programa de vocês. Você falar uma coisa dessa, tenho certeza que o Dudu estuda até hoje. A gente tem dúvidas também, né? Às vezes o pessoal assiste a gente, acha que a gente não tem dúvida nenhuma. A gente tem, é que as nossas dúvidas são avançadas. Sim, né? sim. Então, pra resolver coisas do dia a dia é muito fácil, mas a gente também tem algumas dúvidas. Então a gente tá sempre aprendendo. Se você define, né, Leandro, nossa trajetória, na verdade, a gente escreveu sobre coisas que a gente tinha dúvida, a gente foi lá, pesquisou, e são dúvidas que são comuns da galera, né? Então, que a gente vai responder aqui muita coisa que são dúvidas comuns que a gente teve no passado, né? Eu já fui o cara mais tosco, assim, que achava que ia comprar uma barrinha de proteína no outro dia ter feito. Tipo assim, caralho, velho. Tomar BCA uma vez eu tomei um Animal Pack, que era a moda. Animal Pack era trembolona, velho. Trembolona. Toma isso aqui, caralho. Falei, eu já imaginava que ia ter feito de esteroide, porra. Não, o Animal Pack foi um bagulho mágico, assim, na cabeça das pessoas, foi insano. Acho que essa beleza, né? Que a maioria das pessoas que hoje são experts, que nem vocês, começaram estudando pra tirar dúvidas pra usar em si mesmo, né? Sem dúvida Porque queria aprender o que fazer pra ter uma evolução. Quando o meu professor falou isso, que eu fui entender, aí eu falei, não, então eu preciso entender de alimentação, né? Pra comer proteína, enfim, eu nem sabia de comer proteína, eu falei, só preciso melhorar minha comida. Porque até então eu não achava que a comida tava interrelacionada com o crescimento. Pra mim era uma coisa à parte, pra mim eu ia crescer quando eu treinasse forte. Quanto mais peso eu pegasse, maior eu ficava dando. Quando você viu os caras grandes da academia, como que você julgava? Assim, você achava que era muito treino ou esteroide? Treino e esteroide. Mas você já sabia que era esteroide? Esteroide eu tinha dúvida. Eu olhava e falava, será que esse cara já tomou alguma coisa? Tipo, o cara é gigantesco, já minha cabeça tomou, falava, é 10 anos de treino. Eu também, cara. Eu achava que, tipo, era tempo de treino, genética e esteroide. Eu nem cogitava genética. Eu também não. Eu não sabia que tinha bomba assim no início. Mas dieta é engraçado. Dieta era uma coisa que eu não... Pensava que o cara come normal, né? Eu achava isso. Aí quando eu tive esse insight, na verdade, aí eu falei, eu preciso estudar. Aí foi quando eu me cadastrei no Fórum Hipertrofia. Aí o pessoal pergunta por que Leandro Twin, porque eu usava Twin pra jogar Counter-Strike, Gunbound, não sei o quê. Eu falei, como isso aqui é um nome só pra leitura, né? Vou colocar Leandro Twin, que tem o nick. Aí eu Leandro até hoje. Pegou um pouco. Ele já não registrou no cartório, né? Eu atendi um advogado que falou que se eu quiser colocar Twin no nome, ele falou que coloca pra mim de graça, porque como todo mundo já me conhece por Twin, é muito fácil transformar isso no meu nome oficial. Eu pensei, pô, legal. Mas aí pensei, vou ter que tirar todos os documentos de novo, vou cadastrar no lugar. Eu falei, deixa assim mesmo. Será que dá pra fazer um Fernando Bebezinho? Tô na caminhada. Mas eu só depois de um ano de treino que eu comecei a... Eu falei, caralho, mano, porque começou a vir uns caras muito grandes, mano, puxando supino muito pesado lá no terra. Os caras tudo andando de pochete, né, mano? Que da puta, essa pochete aí. Essa porra que tem nessa pochete aí, tá ligado? Tem uma história engraçada disso aí. Eu tava uma vez treinando na Nautilus, lá pra quem conhece a Nautilus, né? Santo André, ali é um berço, né? Eu tava treinando lá e tinha uns basistas treinando.
E eu olhando os caras pegando bastante carga, assim, tudo. E eu tava assim, olhando mesmo. Eu fiquei olhando e falei, cara, os caras são fortes mesmo, né? E eu naquela cabeça, né? Será que eles tomam alguma coisa, né? Será que eles estão usando algo? Porque até teve um momento que eu falei, não, eles usam, mas tipo, sabe aquela ideia de o cara usa 2 meses, uma vez por ano, alguma ciclo, coisa assim. Né? Aquele ciclo. Aí eu lembro que o cara foi pegar alguma coisa, não sei se foi na pochete ou numa bolsinha, ele pegou e meu, o pote caiu assim, ó, e rolou, e veio rolando até mim. Aí parou bem assim, eu olhei, de Anabol. Aí ele veio, pegou assim, ficou olhando pra mim, né? Eu falei, Eu falei, os caras tomam, é complicado. Pô, mas lá na Nautilus ele treinava pá de cara foda, né, mano? O Edson Prado, o pai do Júlio, Paulo Lima. Paulo Lima. O Edson Prado era foda, o Paulo Lima era foda. O Paulo Lima que veio aqui, né? Muito gente boa. O Paulo Lima é fantástico. Shape, muita história. Muito top. Muita história. Eu vejo, eu tinha morrido de medo de esteroide, assim, cara. Ficava sabendo que a galera usava, falava. Vagamente eu lembrava do Winstrol, né? Do Rateston e tal. Tomar uma eu falava, nossa, esses caras são loucos. Sim, porque a minha visão de esteroide era a visão da mídia mesmo, tá ligado? Aquela visão do cara tomar. Mundo, né? Tipo assim, o cara toma bomba. Vai o cara morrer. morreu ali, né? Falei, caralho, como é que a galera toma isso, velho? Tipo eu morri de cagaço, tinha um cagaço, né? E aí, quando eu comecei a evoluir bem natural, eu falei, porra, aqui é um caminho, velho. Tipo, dá pra ficar ganhando natural, de repente dá pra competir natural. Aí você elogiou demais. Não, sim. Eu falei, de repente esses caras do Olímpia aí são natural, tá ligado? Olha a ideia. Caralho, Ainda bem que o conhecimento veio. Aí eu falei, não, aí quando porque aquela coisa, né? A ilusão do natural é porque, inicialmente, quando você vai ganhando massa muscular, vai, caralho, velho. Porque é mais dá. 10 anos de treino eu chego. Você vai, caralho, ganhei. Quando você ganhou, eu sei que você não pensou. Pô, um ano eu ganhei 20, 25 quilos, né, mano? Então, caralho. Em 10 anos, não, dá pra... 10 anos, eu sou o Marco Coleman, cara. Coleman. Então, você pensa isso, não? Duvido que você pensou? Não, e quando eu comecei a progredir de carga, eu vi os vídeos do Coleman fazendo assim, os vídeos dos body, fazendo tipo pós-remada com 80 de cada lado no articulado. E eu já começava, tipo, 60, 80. Eu falei, caralho, mano, eu já tô pegando a carga desses caras, entendeu? Tipo assim, já, eu vou ser pica. Não, natural forte, né? Eu também, eu fui natural, eu era mais forte natural do que hoje harmonizado. Porque eu me puxava mais também, né? Eu também. Me puxava mais, cara. Mas, daí eu competi natural, né? Não fui muito bem, mas também eu fui... percepção também zoada, assim, né? Fui lá, fiz sozinho, tava aprendendo, já tava postando uns textos. Até postei lá na época no Orkut e tal. Não fui bem, aquilo me deixou frustrado, assim. Porra, e tal. Daí eu falei, não, cara, a gente tem que usar hormônio mesmo. E na época eu já tava lendo sobre hormônio. E já tava mais consciente, não era aquilo que a mídia passava. Comecei, inclusive, o Emanuel foi um cara que me inspirou, né? Bastante na época, porque a gente fez amizade. E eu comecei a ler bastante ali. E aí, logo eu competi em 2010 natural. Daí, em 2011 comecei a usar esteroide. Eu fiz um ciclo sem texto, né? Deca e... Porque eu tinha um coach. Porque eu contratei um coach na época. Até quase contratei o Júlio na época, né? Mas eu contratei um cara da academia daí, depois que treinava na Kirajin, ali no Bom Figlioli, uma academia que tinha uma galera... Aquela academia de rato de academia mesmo. Sim, uma galera hardcore lá que treinava. E aí, era tesão treinar na academia. A academia era pequena, mas um pessoal grande e tal. E aí eu contratei lá o Maurício, né, como meu coach. E aí fiquei uns meses com ele e tal. Daí depois comecei o protocolo que ele fazia era isso, Deca e Stanozolol, cara. Eu falei, eu fiquei meio assim, né, pô, porque eu entrei naquele lance, eu tava nos fóruns e a galera, não, ciclo é com texto, ciclo é com texto. E eu já tava lendo bastante. E eu não usava Stan e Deca em momentos e ele falou assim, não uso texto, não gosto e tal. Eu falei, porra, mas... E a libido? Daí eu fiquei... Eu falei, não sei. Daí ele falou que... Entendeu? Daí eu falei, cara, eu vou, cara, se eu contratei um coach, eu sempre falo, eu vou seguir o que ele tá falando, tá ligado? Porque senão não faz sentido, né? Exato. Daí eu fiz o protocolo, cara, dose baixa ali, 200mg de Deca semana, estando, acho que eu usava uns 2 ml, 3 por semana, foi bem, fiz uns 4 meses, assim, foi um resultado massa, assim, e aí depois comecei a seguir por conta, né? Comecei a fazer por conta,
Mas foi uma experiência legal, assim. Daí eu falei, não, cara, eu contratei o coach porque eu não tinha segurança de fazer sozinho, né? Depois que eu vi, meu coach falou assim, não, cara, você pode comer de tudo. Tipo, ele não tinha a bitolagem de frango e batata doce. Ele realmente é um cara bem... E o cara não tinha um shape da hora, assim, né? Ele não ia tão bem nas competições porque ele não usava muito pouco esteroide, né? Mas ele, cara, um cara grande, assim, né? Tanto que eu, fui fazer com ele porque... Então você já tinha um coach modinha, então? Hã? Você já tinha um coach modinha, então? Dieta Modinha? flexível. Flexível, cara, dose, pior que não, mas ele era aquele cara old school vivido Deca mesmo. base. Então, nessa época nem se falava isso, pelo contrário, né? Ele fazia uma parada que, tipo, era a galera bem old school que fazia. Sim. Porque eu gostava sempre de conversar com os bodybuilders. Então, assim, a galera old school fazia uns protocolos variados pra caralho, assim. Tanto que depois que eu comecei isso me despertou a curiosidade de investigar a história dos hormônios do fisiculturismo. E eu tenho uns textos antigos até, o ciclo dos profissionais. Que a galera no passado usava, eu ficava muito curioso, né? E aí eu vi que era normal o ciclo sem texto no passado. Eu falei, cara, por que a galera hoje tem que falar que tem que usar texto, né? Eu falei, porque se você não usa texto, tu vai ficar broxa, tu vai ficar com a libido baixa. Eu falei, cara, mas no pós-ciclo o cara tá sem texto. Então no pós-ciclo o cara... E aí eu comecei a pensar sobre essas coisas, porque a galera falava e não pensava muito, né? Eu fiz uns textos assim até que rendeu bastante discussão. Mas aí eu fui fazendo as coisas por conta. A partir daí eu tive um coach ali por uns meses, foi legal. Falei, não, velho, eu me garanto, eu consigo fazer, né? E aí... Mas antes disso eu já tinha feito dieta, sozinho e tal. O meu foi totalmente diferente do seu, Dudu. O meu foi... Eu estudei dieta e treino por uns 2, 3 anos. Eu nem entrava na parte de esteroides. Eu falava, eu nunca vou usar isso, então não preciso ler sobre isso, né? E eu fiquei uns 3 anos, mais ou menos, só estudava dieta, treino e suplementação. Mas eu demorei também. Eu comecei a ler sobre dieta e treino em 2008. Esteroide eu comecei depois de uns 2 anos. Tipo, 2010 que eu comecei a trocar ideia com o Manu que eu comecei a ler. Manu que te apresentou lá do... Foi o Manu. Bem apresentado. Aí eu pirei, assim, achei muito massa saber, assim. Falei, porra, muito massa, né? Eu comecei, eu era igual você de ter esse medo, né? Tipo, da mídia mesmo. Eu tinha medo de tomar suplemento. Eu lembro quando eu comprei minha primeira creatina, eu falei, vou tomar só esses 3 meses. Porque falaram pra mim que pra crescer peito legal era só o cara que tomasse creatina. E aí eu falei, minha deficiência é peito, então eu vou tomar uns 3 meses. Na minha cabeça, em 3 meses o peito ia sair, eu ia parar de tomar creatina, porque senão eu ia morrer, né? Então eu era esse cara extremamente medroso. Eu sou naturalmente um cara medroso, assim, pras coisas da vida no geral. Então, pra isso eu era mais, né? Aí eu fiquei uns 3 anos estudando, dieta, treino, etc. Aí eu comecei a estudar esteroide, comecei a ver relato, né? É assim, se você não quer usar esteroide, não vai ler. Quando você começar a ler, você começa a entender, você vê que não é o que a mídia coloca, e aí você começa a se sentir mais confiante, né? E eu acho que tem Dudu, acho que concorda comigo. Você tem assim, você tem muito medo quando você não sabe nada, e quando você sabe muito, você também tem muito medo. Exatamente. No meio do caminho, quando você não tem medo. Exatamente. Porque no meio do caminho, quando você acha que tem um conhecimento, é o pior. Aí eu comecei a estudei 1 ano e pouco, mais ou menos. Aí eu só estudava esteroide todo dia, porque eu já tinha estudado dieta e treino, né? E meu físico já tinha respondido bem, eu tinha ganhado uns 20 quilos naturais, com um percentual ok, assim. Eu nunca fui um cara de percentual muito baixo. E aí eu montei meu primeiro ciclo, a galera do fórum avaliava, lembra disso? Não, tá bom, tá ruim e tal. Começou a ser já modo Superman já, mano. Porque lá no fórum era uma coisa assim. Padrão, Conta né? o primeiro ciclo pro Dudu. Foi 500 de texto, 500 de Deca e 40 de Diana no Kickstart. O Kickstart tinha o dias. primeiro contato, Tinha o primeiro start. dia. Que ano que foi isso aí, teu primeiro ciclo? 2011 ou 12. Mas era o padrão. Eu acho que eu lembro. Uns 2012 e 13, eu tinha uns 4 anos de treino, mais ou menos. Isso é uma coisa muito legal também. O cara que treina natural uns 3 anos. Comendo pra caralho, não? Comi pra caramba. Eu ganhei uns 12 quilos, mais ou menos, eu acho. Né? Gordura veio junto? Veio. Retenção. Eu fiquei com muita acne, tive pressão alta, porque aromatizou muito, né? Naquela época não se falava de inibidor de aromatase, praticamente. Então era assim, se sentir gineco, aí você entra. Até lá, dane-se. Tipo, não tinha mas se der algum indício, você pode usar uma dose pequena, ou tira um exame. Nem tirar exame no fórum, isso aí nem se falava. Não. E aí eu usei isso
tive um resultado muito legal, só que minha ideia sempre foi usar e parar. Nunca foi, tipo, tomar sempre. Aí fiz TPC e tal, mantive uma boa parte, mantive bastante mesmo, assim. Então, aí depois eu lembro que eu fiz mais um ciclo ou 2, depois eu fiquei uns 4, 5 anos natural. Aí alguns anos atrás, 2 anos talvez, eu comecei a usar a testosterona como TRT, que eu uso até hoje 100mg a semana. E não pretendo parar. O que achou desse corte? Deixe o like se esse vídeo ajudou você de alguma forma e se inscreva no canal para receber mais informações como essa. Obrigado por assistir e até a próxima.